Evangelho de João, capítulo 10. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe da leitura. Após o culto, não vá logo embora. Tenha comunhão, converse um pouco, esteja conosco. Sempre tem um cafezinho, sempre tem algo na cantina. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Lê comigo. Este mandato recebi de meu Pai. Senhor Jesus, pastor dos pastores, pastor das ovelhas, aquele que nos guia a pastos verdejantes, aquele que nos conduz a águas tranquilas, aquele que nos conduz mesmo no vale da sombra da morte. Fala conosco nessa noite. Eis aqui tuas ovelhas, Senhor, que possamos ouvir, discernir, atender a tua voz. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos da vida, caminhos de vida. Senhor, eu peço que cada um que hoje aqui está, seja, ó Deus, abençoado pelo recado do Evangelho de João, do capítulo 10. Que nós possamos, Senhor querido, celebrar o fato de sermos ovelha. E se aqui, Senhor, alguém pensa de si mesmo que ainda não é ovelha, que possa ouvir a voz do pastor e entrar para o aprisco, e sair, e encontrar pastagem, e ter a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, lembra-nos, Senhor, quem somos. Lembra-nos, ó Deus, o nosso status de ovelhas e de todos os privilégios que nos advêm por termos a Ti, o Senhor Jesus, como bom, sumo, sacrossanto pastor. Senhor, me usa, que eu seja um instrumento Teu nessa hora, que eu não fale de mim mesmo, mas que somente a Tua palavra fale aqui. É o que nós pedimos e pela fé agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, o capítulo 10 do Evangelho de João fora declarado pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo, e o contexto que se dá, por ele ter dito e falado em parábolas, e ele fala em parábolas até o verso 5, 6, e depois ele começa a explicar o que ele está dizendo,
Tudo isso ele fala por causa do capítulo 9. No Evangelho de João, capítulo 9, havia um cego. Esse era um cego de nascença, e ele era mendigo e cego. Desde que nascera, ele era cego, e depois passaram a mendigar. Jamais se viu e jamais se ouviu em toda a história bíblica de um cego de nascença ter sido curado. Nunca na história havia acontecido. Jesus, tendo conhecido esse cego, faz lodo, unta os seus olhos com lodo, com a sua saliva ele faz lodo, unta os olhos e manda que esse vá se lavar. E esse é curado, completamente curado. Quando esse é curado, os críticos de Jesus, fariseus, eles vão até esse cego e começam a questioná-lo. E fazendo uma inquisição, dizendo, ué, você era cego mesmo? Claro que eu era. E quem te curou? Quem me curou, eu não conheço bem quem me curou, não. Não, mas como é que é? Me conta essa história. E eles vão até o pai dele e diz, olha, o teu filho era cego mesmo? E os pais, com medo de serem expulsos da sinagoga, eles perguntam a ele já tem idade para responder. Quando, no finalzinho do capítulo 9, eles voltam-se para ele começa a dizer, olha, esse homem que me curou, ele só pode ser de Deus, porque jamais um cego de nascença fora curado. E eu era de nascença e ele me curou, então ele é de Deus, ele é da parte de Deus. Vocês estão me perguntando tanto, será que vocês não querem crer nele? E eles se ofenderam completamente e começaram a lançar injúrias sobre aquele cego. E acontece então, no capítulo 9, uma cura maravilhosa, jamais vista, inigualável, incomparável. E eles, irmãos, em vez de se alegrar, porque um cego de nascença passara a enxergar, eles começam a procurar motivos de pegar Jesus num ato falho e começam a interrogar o cego por isso. E Jesus, então, mais tarde, se revela àquele cego e diz para ele, meu filho, vem aqui, olha, você conhece, você sabe quem é o Filho do Homem, você crê no Filho do Homem? E o cego diz assim, Senhor, eu não sei quem é. E Jesus diz assim, é esse que você está vendo. Então eu creio. E ele se prostra, adora o Senhor, e agora, além de curado, ex-cego, ele também está salvo. Mas Jesus, irmãos, ele fica tão chocado e tão ressentido com o posicionamento dos fariseus, que ele então, no capítulo 10, ele vai falar sobre o bom pastor, sobre o ladrão e sobre o mercenário. Esse é o contexto. E dentre tantas imagens lindas e fortíssimas, análogas à obra de Jesus e à pessoa de Jesus, algumas desses exemplos, dessas imagens análogas à pessoa de Jesus, essa é relatada, é desenhada, é falada pelo próprio Senhor Jesus acerca de si mesmo. Ele se autodeclara. Você leu comigo, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18, Jesus se autodeclarando a porta das ovelhas, e se declarando o pastor das ovelhas. Interessante que Jesus, quando fala aqui sobre a porta, ele tem em mente, irmãos, certamente, segundo a cultura da época, dois tipos de aprisco. Ele tem em mente o aprisco do inverno. O aprisco do inverno é diferente do aprisco do verão. O aprisco do inverno, esse era bem mais estruturado. Havia alguém chamado porteiro, e esse tinha uma determinada chave, e essa chave ele só abria para o pastor que ele havia visto chegar e colocar a ovelha lá dentro. Então, essa chave ficava com o porteiro. E só tinha trânsito para entrar e sair, nesses apriscos de inverno, o pastor oficial daquelas ovelhas. Aquele que, chamando as ovelhas, elas o seguiam, atendendo à sua própria voz. Mas também Jesus usa uma segunda ilustração aqui, esse já falando agora não do aprisco do inverno, mas do aprisco do verão. No aprisco do verão, era mais ou menos um espaço, vamos que cercado por pedras, ou por alguns lugares que eram intransponíveis para as ovelhas, e o pastor, ele se fazia de porta, ele ia para o local de saída das ovelhas e ele se deitava ali. E ele descansava ali enquanto as ovelhas estavam dentro do aprisco. O pastor, ele deitava na porta para que as ovelhas não passassem, sendo o próprio pastor a própria porta da ovelha. Então,
Quando Jesus, ele vai falar no capítulo 10, nos primeiros versos, em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele está falando do aprisco de inverno. E quando ele dá ênfase aqui de ser a porta, ele vai dizer, ele está falando que ele mesmo deita, ele mesmo é a porta de acesso e de entrada. Pois bem, irmãos, aqui nós vemos esses dois tipos de aprisco. Primeiro, eu quero falar sobre a porta. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, no versículo 7. E ele estava falando ali em parábolas. Quando vai no versículo de número 9, ele explicita isso, talvez eles não tivessem entendido, e ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, a porta é uma pessoa, a porta sou eu. Quem entrar vai sair e vai achar pastagem. Não uma das portas, mas a única porta, somente ele, somente através dele. Ele, não outro, para esse que guardava o aprisco, somente ele tinha a chave. A entrada é uma pessoa, e senão, todos nós permanecemos perdidos se não entrarmos por Jesus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único que pagou pelos nossos pecados. Ele é o único que nos representou e morreu por nós vicariamente. Ele é o único, não existe outro. Então, sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há perdão, sem Jesus não há reconciliação, sem Jesus não há expiação, sem Jesus não há justificação, sem Jesus não há nada. Ele é a porta. A porta serve como um instrumento que nos tira de um ambiente e leva para outro. E que acaba com essa divisão entre a gente em outro lugar, em outro espaço. E Jesus, irmãos, ele explicita isso ao dizer no verso 9, eu sou a porta. Nós temos que entrar por ele. Quando entramos, nós somos salvos. Você pode ler comigo o verso 9? Vamos ler juntos? Eu sou a porta. Lê comigo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Então, o movimento que nós fazemos na pessoa de Jesus, eu queria que baixasse um pouco aqui o retorno. O movimento que a gente faz, melhor um pouquinho. O movimento que a gente faz, irmãos, aqui, nós entramos, nós somos salvos, nós saímos, e ao entrar, nós somos salvos. E aí, ao sermos salvos, o texto vai dizer que se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, a ênfase aí, e sairá e achará pastagem. E nós saímos, meus irmãos. E essa entrada, né, Jesus não chama a gente para confinar a gente. Ele não chama para exercer uma dominação tirana. Ele não chama a gente para o esmagamento do nosso coração ou do controle. Não, ele não chama a gente para um legalismo ou para uma espécie de mosteiro. Ele não prende a gente na religiosidade e nem no cerimonialismo. Não, a gente sai disso. Ele tira a gente disso. A gente entra nele e a gente sai. E quando assim acontece, quem por ele é salvo se torna livre. Em Jesus nós somos livres. E aí nós saímos e achamos pastagem. Nós achamos numa vida liberta em Jesus Cristo, na presença dele, habitados pelo Espírito Santo, nós achamos nessa vida o alimento necessário para termos uma vida abundante, o alimento necessário para suprir todas as nossas necessidades. Ele é a porta, nós entramos, somos salvos, e ao entrarmos, ele opera em nós, e nós saímos para uma vida liberta, e ao sairmos, nós encontramos pastagem. O versículo 9, ele deixa isso muito claro para mim e para você. Nós, irmãos, essa porta, ela nos conduz para dentro, ela nos conduz para fora. Ela nos conduz para dentro de uma relação com Deus, para dentro de uma aliança com Deus, mas também ela nos conduz para fora de todo achatamento, de toda prisão, de todo aprisionamento, nos conduz para fora. A igreja não é a porta. A religião não é a porta. O cerimonialismo, a liturgia não é a porta, não são a porta, nada disso. Nada disso te leva das trevas para a luz. Paulo, escrevendo muito bem sobre isso, ele vai dizer que ele, o nosso Senhor, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? Jesus fez isso. Jesus é quem faz, diga glória a Deus, ele fez isso. Da maldição do pecado
para uma vida de abundante graça. Ele fez isso com nós. Essa porta, meus irmãos, que ele se autodeclara, essa porta que é Jesus, não te mantém dentro e nem preso, mas você sai para uma vida liberta. E o mundo inverte isso, meus irmãos. O que o mundo está fazendo? O mundo aponta para Jesus, ele aponta para Jesus e diz, olha, não entre aí, porque se você entrar, você vai ficar preso lá. Jesus diz, não, você vai entrar, você vai sair, você vai encontrar pastagem. A mensagem contra o Evangelho, a mensagem contra Jesus, é de que quando você entra, você vive preso, manietado, acorrentado, limitado. Olha, você vai ser podado das suas liberdades. Olha, você vai ser privado das suas escolhas. Não é verdade? O texto, versículo 9, está dizendo, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. E achará pastagem. Nós saímos. O convite de Jesus, irmãos, não é para o aprisionamento, é para a genuína, verdadeira e única liberdade que o ser humano pode ter. E essa verdade, ele declara aqui ao ser a porta. A voz que ecoa nesse mundo do anticristo, do maligno, da carne, dos prazeres desse mundo, diz, olha, Jesus vai aprisionar você, você vai entrar, vai ficar contido, vai ficar encurralado. E isso não é verdade, meus irmãos. O versículo 9 diz que a gente entra e a gente sai. Jesus, ele está dizendo para nós, irmãos, e ele se intitula como porta, por quê? Porque ele é a porta da salvação. Quem entra por ele é salvo. Diga glória a Deus. Ele é a porta da libertação. Você entra, não fica aprisionado, e você sai. Diga glória a Deus por isso. Alegre-se com isso, igreja. Olha, ele é a porta da provisão. Você vai encontrar pastagem. E ele é a porta da vida abundante. João 10:10. Olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não existe outro lugar, não existe outra pessoa, não existe outro ser que possa se autotitular como sendo a porta. Ele é a única porta. Pastor, a salvação, ele é a porta. Pastor, olha, a da libertação, ele é a porta da libertação. Não tem como você se auto-libertar, não tem ninguém que possa libertar, nem você, nem a mim, e a nenhum outro. Ele é a porta da nossa provisão. Você lembra do Salmo 23, conhecidíssimo de todos, popularmente conhecido? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me às águas tranquilas de descanso. Olha, o Senhor, ele é o nosso guia. Então, ele é a porta onde nós encontramos o suprimento necessário para uma vida. E ainda, não é qualquer vida, é uma vida abundante, é uma vida especial. Jesus, diga comigo, Jesus é a porta. Jesus é a porta. Segundo lugar, ele é o bom pastor. Para quem o tem, ele é o bom pastor. E a figura desse bom pastor, perceba comigo, ele é construído aqui para dar contraste com o ladrão e com o mercenário. Você pode ler? Vamos ler juntos? Dá para ler daí? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Você lembra o que aconteceu no capítulo 9? Eu disse para os irmãos, havia um cego, e esse era mendigo, excluído da afetividade, excluído da sociedade, excluído da familiaridade, da aliança com o povo de Israel, era tido como alguém amaldiçoado desde a nascença. Inclusive, os próprios discípulos em crise perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego assim? E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, motivando essa cegueira de nascença. Mas ele nasceu cego para que nele se manifeste as obras de Deus. Logo, no capítulo 9, Jesus está contrastando aqui que esses fariseus, essa religiosidade, esse farisaísmo, essa tendência crítica para com tanto o cego quanto para Jesus, eram representados aqui como os ladrões, mercenários que não se importavam. Meus irmãos,
Lê em casa o capítulo 9 do Evangelho de João. É um escândalo eles não terem se alegrado com o restabelecimento da visão daquele que nunca enxergara coisa nenhuma. E jamais havia acontecido isso em toda a história de Israel, até o capítulo 9 de João. E eles não se alegram em absolutamente nada. Inclusive Jesus havia operado isso num sábado, e eles se ressentem porque era sábado. Como é que pode, se ele fosse de fato de Deus, não teria curado, não teria feito nada no sábado, porque no sábado, segundo Moisés, não se faz coisa nenhuma, e eles não se alegram. Gente que não se alegra com a libertação, com a salvação, e fica em nome da religiosidade ou dos seus pormenores criticando. Jesus diz: vocês são ladrão, vocês são mercenários. Eu sou o bom pastor, porque eles não estavam reconhecendo em Jesus o Filho de Deus. Eles não estavam reconhecendo em Jesus a sua messianidade. Eles não estavam reconhecendo em Jesus que Ele é o Cristo prometido, o Verbo que se fez carne e passou a habitar entre nós. Eles não conheciam isso. Jesus então escreve, ou dita, e João escreve, João capítulo 10, dizendo: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a pessoa que qualquer um que por mim entrará, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. Vocês são mercenários, vocês não estão se importando com o ser humano. Meus irmãos, antes de prosseguir, eu queria abrir um parêntese aqui e fazer um apelo, e levantar e acender aqui um alerta. Importe-se com o ser humano, importe-se com as pessoas. Olha, nós estamos coisificando pessoas, nós estamos personalizando coisas, ou fazendo de coisas um ente, um ser, e nós estamos coisificando pessoas. Se importe com a dor, se importe com o sofrimento, se importe com quem está enfermo, seja no corpo, seja na alma, se importe com alguém que está padecendo, se importe. Porque é um bom perfil de um mercenário e de um ladrão fazer dessas pessoas objeto do seu uso, enquanto dão lucro, enquanto a amizade é legal, enquanto a comunhão é bacana, enquanto eu estou ganhando alguma coisa com essa relação, eu então me aproximo dessa pessoa e valorizo ela. Mas depois que essa comunhão, que esse relacionamento não está me trazendo lucro, não está me trazendo benefício, então eu descarto completamente essa pessoa da minha vida. Quando assim, nós estamos nos assemelhando aos mercenários e aos ladrões que Jesus faz menção no Evangelho de João, capítulo 10, do que aconteceram no Evangelho de João, no capítulo 9. Tome cuidado com isso, meu irmão, porque nós precisamos nos parecer com o nosso Pai Celestial. Nós precisamos nos parecer, pois temos no Espírito Santo o DNA de Jesus. E Ele é o bom pastor. Ele não é ladrão e Ele não é mercenário. Ele não usa você. Você não é um objeto para Deus tirar vantagem. Ele ama você, Ele é o seu pastor, e Ele é um bom pastor, e Ele dá a vida pelas ovelhas, e Ele não se parece em nada, nem com ladrão e nem com mercenário. Fecha parênteses aqui. Agora, o versículo, irmãos, vai dizer, versículo 10, ele está aqui em tela, e diz assim, olha: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Verso 11, pode ler comigo? Eu sou o bom pastor dá a vida. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Esse dar a vida quer dizer que Ele se sacrificou por você. E Jesus se sacrificou por você voluntariamente. Ele se entregou por você voluntariamente, sacrificialmente e vicariamente. Ele se entregou por você voluntariamente. Ele fez por amor. Ele veio de livre e espontânea vontade, sobretudo, em primeiro lugar, atendendo ao amor do Pai. E, em segundo lugar, para nos salvar e nos resgatar. Mas Ele veio também sacrificialmente. Ele veio para morrer. Jesus nasceu para sofrer. Ele nasceu para pagar pelos pecados que não cometeu. Ele nasceu, viveu e tomou rumo a Jerusalém para ser hasteado numa rude cruz, tido como maldito, pendurado lá no Calvário e ainda colocado entre dois ladrões. E vexatoriamente, nu ou semi-nu, lá estava o nosso Senhor, pagando por algo que não cometeu. E lá cravado nele foram os meus pecados e os seus pecados. E ali Ele nos substituiu naquela horrenda cruz, pagando e trazendo para nós, irmãos, reconciliação
expiação, justificação. Ele fez isso à base de sacrifício. Ele fez isso vicariamente, porque ele ali, irmãos, estava pagando por nós, estava nos substituindo naquele lugar, para que nós hoje estivéssemos aqui sendo abençoados. Ele é o bom pastor, ele dá a vida por nós. Versículo 11, você leu comigo, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por você. Ele não deu uma boa ideia. Ele não deu uma pessoa. Olha, ele não deu alguma coisa, ele se deu, ele deu a ele mesmo. Nós precisamos amar a Jesus acima de todos e todas as coisas, nós precisamos honrar o Senhor, nós precisamos viver para Ele, nós fomos comprados, nós não nos pertencemos mais. Diga para o seu vizinho, você foi comprado, meu irmão. Ainda, o texto vai dizer, irmãos, que Ele é o bom pastor. Agora, ele vai falar, irmãos, sobre as suas ovelhas. E ele vai dizer assim, no versículo número 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e haverá também um só pastor. Ele diz no versículo 14 que ovelha ouve a voz. E ele vai dizer também, irmãos, que no versículo número 2, no versículo número 3, para esse o porteiro abre as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Versículo número 3. Nós temos aqui, irmãos, Jesus, nós temos uma intimidade, ele cria para nós e em nós uma intimidade auditiva. Onde ele fala, a gente ouve. Se você é ovelha do Senhor e ouve a voz do seu pastor, você logo identifica que ele é o seu pastor, e você identifica que ele tem autoridade sobre você, e que você identifica quais são as intenções que ele tem com você. E ele cria essa memória, a gente ouve, ao ouvirmos a voz, nós ouvimos a voz, nós temos essa relação. Sabe quando você, no meio de uma multidão, o seu filho chora, você sabe, é meu filho que está chorando. Ou seu filho lhe chama e diz, meu filho está me chamando. Ou a voz do seu pai se diz, não, entre muitas vozes, eu conheço a voz do meu pai. É uma intimidade auditiva. E também aqui, ele está dizendo que para esse o porteiro abre e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ou seja, Deus colocou um depósito na nossa memória, meus irmãos, e quando ouvimos, nós discernimos, nós atendemos. Atendemos porque nós sabemos que Ele é o nosso proprietário, nós sabemos qual é a intenção dEle conosco, e nós sabemos que Ele está nos conduzindo para pastos verdejantes, louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Ele chama pelo nome. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele não trabalha, meus irmãos, no coletivo, no sentido de Deus não está, assim, pegando lote. Deus não trabalha por lote. Deus não trabalha, assim, no coletivo, anulando completamente a nossa individualidade. As nossas individualidades e também a nossa identidade. Veja que ele chama pelo nome. Ele sabe o nome. Ele chama Bruno. Ele chama Augusto. Ele chama José, Antônio, Flávia. Ele chama cada um de nós pelo nome. É uma relação pessoal, individual. Você pode repetir? Pessoal, individual. É bem possível que você lá no teu trabalho tenha uma relação genérica, padrão, para uma meia dúzia de gente. Agora, quando chega no ambiente familiar, é diferente. Você tem uma relação pessoal, individual, específica com aquela pessoa. O nosso Deus, irmãos, uma das orações que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios, me lembro agora, ele diz assim, olha, por vossa causa me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o nome de toda a família, nos céus e na terra. Ele toma o nome de cada um de nós. Ele chama você pelo nome. Você está aqui, você não foi chamado no lote.
Você não foi chamado, eu vou chamar aquele grupo lá. Ele chamou você individualmente. Ele chama você pelo nome. Ele sabe o nome de todos nós. Ele sabe da nossa individualidade, peculiaridade nominal. É interessante que chamar pelo nome, por exemplo, eu tenho uma entonação, eu tenho uma dicção, tá? E eu tenho um tom diferente, eu tenho uma dicção diferente, eu tenho uma entonação diferente para falar Alcione, Rebeca, João, Antônio, eu tenho uma entonação diferente. E é bem possível que você quiser imitar a minha voz, e você ligar para a Alcione, que sempre ouve a minha voz, ela vai dizer assim, o tom é mesmo, mas esse aqui é o Edilson. Porque para ela identificar a minha voz, ela não somente vai ouvir o nome, ela vai ouvir a minha entonação, ela vai ouvir o tom, ela vai ouvir a minha dicção, ela vai dizer, esse aqui é o meu marido. Quando o texto está dizendo que ele chama pelo nome, é porque você vai saber identificar. Não é qualquer um falando o teu nome, não é como todo mundo fala o teu nome. É da maneira muito especial, numa relação íntima, pessoal, individual, que ele chama o seu nome. Isso não alegra o seu coração não, meu irmão? Você que está em luta, dificuldade, você que está se sentindo sozinho, você que pensa que não é benquisto, que foi preterido, isso não alegra, não enche teu coração de prazer, de alegria nesse Deus que não está olhando para o grupo todo, mas está olhando para você e para mim individualmente, pois Ele é onisciente, onipotente, onipresente, tudo pode conforme o seu bel prazer. Isso deve alegrar o nosso coração. Diga para o seu vizinho, Deus te chama pelo nome. Eu me esmero, meus irmãos, mas não consigo lembrar sempre do nome de todo mundo. Inclusive, até troco o nome de alguns. Eu não consigo. Há quem diga que um pastor deveria ter apenas 100 membros, porque sem nome você consegue. Mas eu não consigo. Me esqueço de um, de outro, na mesma hora, lembro depois. E apesar de orar, e todos os dias que eu venho à igreja, e em casa eu tenho fotos dos irmãos no telefone, no tablet, e eu oro, mas às vezes eu esqueço. Deus não. Ele chama você pelo nome. Diga glória a Deus. Uma relação pessoal. O texto diz, irmãos, que o versículo 3, que ele conduz para fora. Ele tem um caminho específico para você. Ele chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas, eu estou no verso 3, e as conduz para fora. E tem um caminho, a condução, o guiar, o direcionar, é executado por Ele mesmo. O que eu acho, irmãos, assim, absurdo da parte de Deus, sabe o que eu acho absurdo da parte de Deus? Que Ele não terceiriza guiar você. Diga para o seu vizinho, Ele não terceiriza guiar você. Vou usar o pastor para guiar. Não, ele não me usa para guiar você. É Ele que está guiando você. É a voz dele que está falando com você nessa noite, não é minha. Olha, Ele não terceiriza isso. Moisés, inclusive, nem aceitou. Deus se aborreceu com o povo. E ele disse, Moisés, eu quero dizer para você que eu não vou com vocês. Essa condução, essa peregrinação, eu vou terceirizar. Eu já escalei um anjo, e o anjo vai conduzir vocês para a terra prometida. Sabe o que Moisés disse? Moisés, irmãos, ele é um homem admirável. Porque, em outras palavras, disse assim, Senhor, quem disse para o Senhor que a gente está interessado em terra prometida? Nós estamos interessados na Tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. A gente mora no deserto, porque é melhor a gente ficar no deserto com Deus do que na terra prometida com um santo anjo de Deus. Então Deus, sabendo que o melhor dos melhores para você é caminhar na presença dEle, é ser guiado por Ele, e não por uma instituição, e não por uma religião, e não por um anjo, e não pelos 24 anciãos, nem muito menos pelos 4 seres viventes, lá do Apocalipse capítulo 4. Então, Ele não terceiriza isso, Ele diz assim, olha, para esse o porteiro abre as portas, elas ouvem a sua voz, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Quem conduz é o Senhor. Quarto lugar, Ele vai adiante. Ele é uma referência infalível, meus irmãos. Ele vai abrindo caminho, tirando obstáculos, aplanando estradas, até matas fechadas. O quão difícil é abrir caminho em mata fechada. Parabéns aí aos
colonizadores, parabéns àqueles que chegaram nos nossos cidades, estados, municípios e abriram caminho onde não tinha caminho. E o nosso Deus, Ele vai abrindo caminho onde não tem caminho e Ele as conduz para fora. É Ele que conduz, Ele vai avante. Jesus não diz assim, ó, vai por lá. Ele diz, vem, eu estou à frente. Talvez alguém aqui esteja temeroso. Talvez alguém aqui esteja amedrontada. Talvez alguém aqui esteja ansioso pelo futuro. Eu quero dizer para você o seguinte, se você está seguindo o bom pastor, o santo pastor, o sumo pastor, não temas, porque ele está na frente, ele vai avante, ele vai guardando você, ele vai abrindo caminho para você, ele vai livrando você. Ele as conduz para fora. Em quinto lugar, o texto diz que é uma salvação libertadora. Ela é pessoal e é uma salvação libertadora. Porque depois eu sou bom pastor, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Ele está dizendo aqui, irmãos, que é uma salvação de integração com o conhecimento de Deus, com a santidade de Deus, com a divindade, com a trindade. Olha o que diz o texto. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a mim, versículo 14. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, um rebanho e um pastor. Jesus, irmãos, Ele nos conhece. Nós o conhecemos. Então, o Pai conhece Jesus, Jesus conhece o Pai e Ele nos dá a sua vida. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E ele está dizendo aqui que ele está dando a sua vida. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida para quê? Para salvar. Ele deu a vida para quê? Para resgatar. Ele deu a vida para resgatar pessoas que ele chamou pelo nome. Ele deu a vida para resgatar pessoas que ele está conduzindo para fora. Ele deu a vida para resgatar pessoas que ele mesmo está guiando. Ele deu a vida dele. É uma libertação pessoal. Eu quero que os irmãos, nessa perspectiva da coletividade, com relação à salvação, esqueça disso. Ele fez um trabalho individual, pessoal, personalizado na sua vida. A sua história é diferente da minha, o seu chamado foi diferente do meu, a maneira que Deus abordou você, lidou com você, foi completamente diferente da maneira que Ele lidou comigo. Ele não fez igual comigo que Ele fez com você, e nem vice-versa. Ele tratou de você porque Ele conhece você, Ele sabe da sua necessidade. Esse é o bom pastor, e quem o tem uma salvação libertadora, pessoal, e Ele faz isso para a sua própria glória e para a nossa salvação. Diga glória a Deus por isso. Tudo isso, irmãos, porque Ele olha nós olhamos para o capítulo 9, Jesus olhou para a reação daqueles que viram o cego de nascença liberto. Ele então disse, eu sou a porta. E ele diz, eu sou o bom pastor. Agora eu queria encerrar, meus irmãos, falando sobre 4 grandes, consequentes impactos em nossas vidas de ter Jesus como a nossa porta, a porta das ovelhas, e ter Jesus como o bom pastor, o pastor das ovelhas. Eu queria que você tomasse nota na sua mente desses 4 grandes, consequentes impactos em nossas vidas. Em primeiro lugar, quem tem Jesus, irmãos, como a porta, e quem tem Jesus como pastor, se você o tem, nós deixamos de ser espiritualmente enganáveis. Repete comigo, nós deixamos de ser espiritualmente enganável. Repete comigo, eu deixo de ser espiritualmente enganável. Capítulo 10 de João, versículo 5 e depois o 8, lê comigo. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos... Versículo 8. Todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Quem tem Jesus como a porta, quem tem Jesus como pastor, jamais apostata da fé. Quem tem Jesus como a porta, quem tem Jesus como pastor, jamais dá ouvido ao ladrão. E nem se alicia ao mercenário, nem ao salteador. Só ouve a voz de Jesus. Eu até, irmãos, com alguma dificuldade, posso até compreender que você pode desanimar, e eu também,
que você pode se afastar. Eu escrevi errado ali, devia ter... Troca para mim, irmão. Afastar, devia não. Você pode até, por algum motivo, não deveria se afastar, errar e pecar, mas quem tem Jesus como porta, quem tem Jesus como pastor, jamais se deixarão enganar, irão repudiar qualquer outra voz satânica, maligna, que leve para fora da presença de Deus, ou do reconhecimento de que Jesus é a porta, de que Jesus é o bom pastor, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o único mediador. Jamais. A Escola Bíblica Dominical está estudando o livro de Coríntios, e hoje, pelo menos o grupo dos homens, estudaram 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. Versículo 12 está dizendo lá: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu tenho amigos que hoje eu assumo a certeza de que não eram verdadeiramente cristãos. Eu tenho um amigo, ex-amigo, que foi pastor junto comigo. Eu pregava na igreja dele e pregava na minha igreja. E a última notícia que eu soube dele é de que ele está servindo a demônios. Eu conheci um pastor, a igreja dele ficava gente em pé e não conseguia entrar. 1000 pessoas na igreja dele. E hoje, lá na Avenida Suburbana, antiga Suburbana do Helder Câmara, ele é conhecido como pastor do diabo. Meus irmãos, sabe o que eu entendo? Que esses 2 pastores não eram cristãos. Porque quando nós somos de Deus, nós não damos ouvidos à voz, senão à voz do pastor. Eu até entendo que você pode desanimar. Não deveria, porque o Senhor é a nossa força. Eu até entendo e acolho aqui gente que se afastou. Tudo bem, não deveria. Eu até entendo que você errou e pecou. Eu já errei, já pequei 500 vezes. Mas, irmãos, jamais dar ouvido ao ladrão, ao mercenário, que é o diabo, que é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Porque nós lemos aqui: mas de modo nenhum seguirão estranho. A ovelha que é de Jesus não segue voz estranha. Mas esses jamais seguirão estranho. Antes, fugirão. Fugirão. Eu me ressinto de Salomão. E continuo admirando Davi, apesar de entender que ambos foram salvos, mas eu me ressinto de Salomão, porque Salomão, ele se voltou para outros deuses por causa dos casamentos tantos que ele realizara. Davi, apesar de ter adulterado e tido como praticado homicídio, jamais ousou nem passar perto e se dobrar de qualquer outra voz que não fosse a voz do único e verdadeiro Deus, Criador dos céus, da terra e do mar. Meus irmãos, em o nome de Jesus, quando Jesus é a porta, e eu sei que Ele é a porta das ovelhas, quando eu sei que Ele é o pastor dos pastores e dá a sua vida pelas ovelhas, eu deixo de ser espiritualmente enganável. Nenhuma voz que me chame eu sigo, muito pelo contrário, eu fujo dela, porque agora eu só tenho ouvidos. Meus ouvidos só conseguem atender a voz do Senhor Jesus, que é a voz do pastor, dos pastores, que é a voz daquele que é a porta das ovelhas. Diga glória a Deus. Eu já discorri para os irmãos que Jesus é a porta. Eu já explicitei para os irmãos que Jesus é o bom pastor. Agora eu estou entregando para os irmãos quais são, de fato e verdade, as consequências impactantes e irrefutáveis na vida daquele que tem Jesus como pastor e que tem Jesus como a porta. Esses deixam de ser enganáveis. Espiritualmente jamais ouvem outras vozes. Quem tem disso, diga amém. Em segundo lugar, quando Jesus é a porta e o pastor, versículo número 10, você pode ler comigo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Olha, quando você deixa de ser apenas um sobrevivente na vida. Quem tem Jesus como porta e que tem Jesus como pastor, não é apenas mais um indivíduo no meio da multidão, não é apenas mais um comparando a sua vida ou tendo inveja de quem quer que seja, não é alguém vazio, destituído de senso de pertencimento, de completude, não. Esse alguém não é apenas mais um,
não tem uma vidinha, mas é alguém que passa por aqui como um usufruidor da abundância da existência humana. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele deu a vida dele para que você tenha vida e vida em abundância. Se ele é a porta e você passa por ela, e se ele é o pastor e você está seguindo ele, então, emocionalmente, você tem uma vida abundante. Psicologicamente, você tem e deve ter uma vida abundante. Relacionalmente, você tem que ter uma vida abundante. Existencialmente, você tem que ter uma vida abundante. Como disse o apóstolo Paulo, rico, mesmo sem possuir coisa nenhuma. Quem tem Jesus é rico. Fala para o teu vizinho, você tem Jesus, você é muito rico. Você é rico emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Nós somos arquimilionários, meus irmãos, pois nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga glória a Deus por isso. Você tem, deixa eu dizer claro para você, você tem, eu também, e todos aqueles que têm Jesus como a porta e como o bom pastor, você tem a melhor existência humana que outro ser poderia provar. Você não tem uma vidinha qualquer, não. Você tem a melhor existência que um ser humano poderia provar, é que você tem. O próprio Senhor Jesus, sendo Ele a sua porta, sendo Ele o pastor, Ele veio para isso. Ele veio para te dar vida. Ele para te dar vida e vida à abundância. É o zoe de Deus, é uma vida diferenciada, é uma vida no Espírito, é uma vida que desfruta de Deus, da presença de Deus, da segurança de Deus, da companhia de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dos cuidados de Deus, da provisão de Deus. Ele é o melhor, irmãos. Ele se deu para nós. O melhor de Deus é Ele mesmo, e Ele se deu para mim e se deu para você. Essa vida abundante, ela é provada na pessoa de Jesus, e não no seu poder aquisitivo, e não no seu status quo, e não que lugar você ocupa na atual conjuntura da sociedade, na escala de valores. Não, nada disso. Eu já disse para os irmãos que nós temos que ter um entendimento apurado do Salmo 23. Repete comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, tipo do vizinho, essa versão está errada. Está errada. O certo é o seguinte, repete comigo, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Se você tem Ele, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão fiel, Ele é tão longânimo, Ele é tão humilde, Ele é tão gracioso, Ele é tão condescendente. Dele emana tanta vida, tanta graça, tanta luz. Dele emana, meus irmãos, tanta misericórdia, que quando você está com Ele, você não sente falta de nada. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Na época que na nossa juventude, os jovens falavam assim uns para os outros. Só para o paralelo, é pobre, mas é um paralelo. A pessoa diz assim, eu amo tanto você, que se depender de mim, a gente mora debaixo da ponte, não vou sentir falta de nada. Os jovens diziam assim um por outro, não é verdade? Eu amo tanto você, que não vou sentir falta de nada. A gente sabe que isso não é bem assim. Mas quando nós amamos Deus e por Ele entendemos que somos amados, nada mais tem falta. Por isso, meus irmãos, por essa visão, nós temos emocional, psicológico, relacionalmente, existencialmente, homens que não tinham muito bem o que comer, mas eram arquibilionários da vida. O apóstolo Paulo foi arquibilionário da vida, pois enquanto sofrendo os açoites e os maltratos e flagelos, ainda dele jorrava um rio de água viva. Não foi isso que disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 4? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Então você tem a existência mais privilegiada, a existência mais abundante que um ser humano poderia ter. Você e todos aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vos apresentei que Jesus é a porta, eu vos apresentei que Jesus, Ele é o bom pastor,
E agora eu estou dizendo para os irmãos quais são os impactos consequentes em nossas vidas, irrefutáveis, cardeais, que eu e você vivemos. Primeiro, nós deixamos de ser espiritualmente enganáveis e jamais ouvimos outra qualquer voz senão a do Senhor. Ainda que nos enfraquecemos, ainda que nos afastemos, mas somente Jesus e não a outro, como diz o hino. Em segundo lugar, nós deixamos de ser apenas sobreviventes da vida e a gente não vai sobrevivendo. Como é que estão as coisas aí, irmão? Estou levando. Como é que estão as coisas aí? Estou sobrevivendo. Como é que está a coisa aí, irmão? Estou empurrando com a barriga. Estou levando como Deus quer. Não, irmão. Você não entende que quem tem Jesus como a porta e como um bom pastor, nós temos vida abundante. E nós somos usufruidores da maior abundância de vida da existência humana, porque nós somos habitados por aquele que é a própria vida. A própria vida. Terceiro lugar. Versículo 16, você pode ler comigo? Ainda tem outras ovelhas. Não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá o quê? Um rebanho e o quê? E um pastor. Você deixa de ser alguém exclusivista e egoísta. Se Jesus é a sua porta, e de fato é. Se Jesus é o seu pastor, e de fato é. Você passa a saber que faz parte de um rebanho universal em volta do planeta e vive a vida na perspectiva da grande família. E os verbos agora que a gente conjuga, eles são todos no plural, no coletivo. O Pai é nosso, o pão é nosso, o problema é nosso, o desafio também é nosso. Porque agora nós somos, meus irmãos, todos nós somos um só rebanho. E nós só temos um pastor. Nós somos uma só família. Nós temos apenas um pai e todos somos irmãos. Nós somos um só edifício. E todos nós, como pedras espirituais, somos edificados em Deus no Espírito para a habitação dele mesmo. Agora, meus irmãos, nós somos todos um só corpo. E cada um conectado, vinculado pelo amor, nessas juntas perfeitas, nessas junções perfeitas, pela paz e pelo amor, todos nós somos um só corpo. Nós somos a noiva. Eu não sou a noiva. Eu sou um membro da noiva. Nós somos a noiva. Eu não sou um rebanho. Eu sou uma ovelha do rebanho. Eu não sou a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Eu sou uma pedra viva que o Senhor ressuscitou para a sua glória. E você também é uma pedra viva. E aí você deixa de ser alguém exclusivista e você pensa no todo. O mal do século que acompanhou Adão e vai acompanhar o último bebê que vai nascer antes de Jesus voltar, é o egoísmo, é o individualismo, é esse exclusivismo, é o egocentrismo, que nós, irmãos, só nos voltamos para nós mesmos e nos importamos com o nosso próprio umbigo, mas quando Jesus, ele é a porta, e como Jesus é o bom pastor, não tem como você deixar de olhar para o lado e perceber que agora é um só rebanho, um só pastor. As placas todas são tiradas, não há mais divisão nenhuma entre luteranos ou pentecostais ou reformados ou arminianos. Não existe mais nada. Nós somos um só rebanho, um só rebanho. Haverá um rebanho e haverá um pastor. Prepare-se para isso. Viva isso hoje. Porque quem tem Jesus como a porta, você não está passando sozinho, ele não chamou só você. Ele diz, ainda tem outras ovelhas. Fala para o teu irmão, ainda falta mais gente. Histórica e exegesemente falando, ele estava dizendo aqui que ele ia abrir essa porta das ovelhas para colocar para dentro, depois salvar, depois sair com eles. Ele estava falando aqui dos gentios. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, não da classe judaica, não aqueles que se chamam filhos de Abraão. Eu tenho gente em Roma, eu tenho gente aqui na Grécia, olha, eu tenho gente na Ásia, olha, eu tenho gente na Europa, eu tenho muita gente. E ainda vão chegar, olha, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. E o pastor tem prazer, irmãos, em missões. O pastor tem prazer na evangelização. O pastor tem prazer no crescimento do rebanho, do povo de Deus. E a gente deixa de ser alguém exclusivista e egoísta e nos voltamos para esse todo. E eu termino, em quarto lugar, versos 17 e 18. Você pode ler comigo?
Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Quem tem Jesus como porta e quem tem Jesus como bom pastor vive na sombra da morte e ressurreição de Cristo. Nosso evangelho é o evangelho da cruz. Nosso evangelho é teocêntrico. A nossa pregação, o apóstolo Paulo disse assim: eu nada decidi saber entre vós, senão a Cristo. E esse o quê? E esse o quê? Crucificado, cruz. A nossa espiritualidade tem que ser cruciforme. Na haste vertical, que é a maior, é amar a Deus sobre todas as coisas. E na horizontal, amar o próximo como a si mesmo. O nosso evangelho é o evangelho de cruz. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tudo isso por causa da morte e ressurreição de Jesus, você tem uma vida abundante. Tudo isso por causa da morte e ressurreição de Cristo, passamos a olhar para a obra dele, sendo o palco da nossa vitória, e não o nosso desempenho, e muito menos o nosso mérito pessoal. A sua vitória, a minha vitória, não está no nosso desempenho. A sua vitória, a minha vitória, não está na nossa santidade. Não que devamos desprezá-la, menosprezá-la e não buscá-la para que vejamos a Deus e alcancemos a paz com todos. Mas a nossa vitória não está na nossa santidade, a nossa vitória não está na nossa moralidade, a nossa vitória não está no nosso acerto, a nossa história está no palco da cruz, meus irmãos, onde lá ele morreu pelos nossos pecados e no terceiro dia, num domingo como esse, ele ressuscitou para a nossa justificação. E essa ordem ele recebeu do Pai. Por isso, o Pai me ama. Eu dou a minha vida para reassumir. Jesus não foi assassinado, meus irmãos. Jesus se auto-entregou. Ele doou a vida dele. Isso não exime os que o crucificaram e até hoje o fazem, rejeitando, não os exime da sua culpabilidade. Mas ele entregou a sua vida. Ele disse: por quê? Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Ninguém a tira de mim. Jesus não foi uma vítima. Não, meus irmãos. Jesus foi uma oferta que ele mesmo se fez como oferta, sacrifício de louvor ao Pai para pagar pelos seus pecados, para apaziguar ou apagar a ira de Deus que deveria ser derramada contra todos nós e um dia se manifestará contra qualquer tipo de geração iníqua que permanece distante, alheio à porta ou ignorando o bom pastor. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar. Jesus, irmãos, sempre esteve no controle, na gestão, na presidência, na administração da sua própria vida. Quando erguido na cruz, não estava ali um coitado. Estava ali alguém que estava no controle. E, pelo contrário, espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E no terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, a morte não pôde detê-lo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele foi ressuscitado, ele ressuscitou. As mulheres lá compareceram, viram a pedra removida, encontraram o anjo dizendo: ele não está aqui. Ele ressuscitou, diga glória a Deus. A morte de Jesus nos garante o perdão dos pecados. A ressurreição de Jesus nos garante, meus irmãos, a nossa justificação. Nós fomos lavados pelo sangue que ele derramou naquela rude cruz. Se Jesus é a sua porta, se Jesus é o seu pastor, você vive na sombra da morte e na ressurreição de Jesus e você aguarda a volta dele. Portanto, você já pode dizer: Jesus é minha porta? Será que você pode dizer isso? Jesus é minha porta. Você pode dizer: eu entrei, pastor? Será que você pode dizer para a sua casa, para a sua família, para o seu amigo: eu entrei? Eu ouvi uma voz irresistível, eu entrei. Jesus é o meu pastor? Responda para você: Jesus é a minha porta? Eu entrei. Jesus é o meu pastor? É Ele quem me guia? Porque, meus irmãos, prestem atenção. Se Jesus é a sua porta, então você passou por ela. Se você passou por ela, você tem uma das vidas mais abençoadas que qualquer ser humano poderia ter.
Talvez não esteja vivendo isso porque o diabo está enganando você dizendo que é diferente, mas não é diferente. É uma vida abençoada, é uma vida abundante, é uma vida perdoada, é uma vida reconciliada, é uma vida na presença de Deus, é uma vida guardada por Deus e pelos seus santos anjos. Não tem vida melhor do que a sua. Fala para o teu vizinho, não tem vida melhor do que a sua. A não ser que alguém como você tenha passado pela porta e tendo Jesus como bom pastor. Se você tem Jesus como seu pastor, se você tem Jesus como seu pastor, vamos abrir a nossa Bíblia, no Salmo do pastor? Se você tem Jesus como seu pastor, eu quero encerrar lendo o Salmo 23. E se você não se importar, eu queria que nós lêssemos de pé. Nós vamos ler do 2 em diante. O 1 você vai repetir comigo. Salmo 23, quem achou, diga amém. Vamos ler então? Versículo 2. O primeiro repete comigo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém. Diga glória a Deus. Coloque sua Bíblia sobre a cadeira, dê a mão ao seu irmão, vamos orar. E diga para o seu irmão, que vida de ovelha, hein? Quer mais o quê? Você quer mais o quê, irmão? Que vida de ovelha, hein? Meus irmãos, nós estamos muito bem. A despeito das lutas, dificuldades, tribulações, decepções, angústias, enfermidades, Jesus não nos deixou desavisados, que nós teríamos aflições, mas que mantivéssemos o bom ânimo e nenhuma aflição, nenhuma vicissitude, nenhuma luta, nenhuma dificuldade altera, adultera, macula o caráter do seu pastor. Ele é o seu pastor. Diga para o seu vizinho, ele é o seu pastor. E nada muda. É uma vida abundante. É uma vida abundante. Valorize a sua vida. Agradeça a Deus pela sua vida. Louve Ele pela sua vida. Testemunhe para os seus amigos que vida é essa que você tem. E se alguma coisa esteja acontecendo, roubando essa verdade de você, porque essa vida é vivida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Ore pelo seu vizinho. Senhor, eu quero te agradecer pelo jeito que o Senhor trata esse irmão e pelo jeito que o Senhor trata essa irmã. Quero te agradecer porque ele está sendo bom tratado. Porque o nosso pastor, ele não terceiriza o guiar-nos. O nosso pastor nos chama pelos nomes. O nosso pastor, ele nos conduz para fora, nos faz entrar no aprisco. O nosso pastor nos guia a pasto verdejante. A bondade, a misericórdia sempre nos seguirão todos os dias das nossas vidas, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Nós temos alguns irmãos que já passaram ou estão passando pelo vale da sombra da morte. Não precisa temer mal algum, porque o teu bordão, o teu cajado nos consolam. E se houver inimigos, o Senhor prepara-nos uma mesa na presença deles, e o nosso cálice transborda. Senhor, eu quero te agradecer por ter sido alcançado. Eu quero te agradecer por o Senhor ter me chamado para passar por ti mesmo, que é a porta. Eu quero te agradecer pelo Senhor ter me chamado, chamou o meu nome, Ele chamou o teu nome. Ore pelo seu vizinho, diga para ele, obrigado porque o Senhor chamou o nome dele. Você sabe o nome do seu vizinho? Sabe o nome do seu irmão? Diga, o Senhor chamou. O Senhor chamou Leonardo, o Senhor chamou Celso, Manuel, William, Ele chamou Graciele, Ele chamou, aleluia, bendito seja, Ele chamou Dayana, Bruno, Ele chamou Pablo, Ele chamou Ulisses, Ele chamou De Leon, Alcione, Ele chamou Leila, vem cá Leila,
Júlio, eu te escolhi, Ele chamou você pelo nome, e Ele nos conduziu, meus irmãos, Ele nos abençoou, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a rendição, todo o tributo de honra, de glória e de louvor. Nós passamos pela porta, meus irmãos, nós não estamos mais do lado de lá, nós estamos do lado de cá, aleluia. Ele nos conduziu, Ele nos deu vida, Ele nos deu vida abundante. Oh, vida abençoada e merecida vida, de graça recebi, e merecida vida que de graça recebi pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. E a igreja dê a melhor salva de palmas que puder dar ao Senhor.